chegava, né, na igreja, como que a gente ia participar de vigília. Eu lembro que, ainda garoto, nós íamos para vigílias no monte, e naquela época não havia muita restrição de andar de carro em cima da carroceria dos carros, né? E a igreja alugava um caminhão, e os irmãos, nós íamos para os montes orar em cima dos caminhões. Quantas vezes nós fomos orar quilômetros de distância, subir montanha, caminhão atolava, aí lá vai os irmãos descer para tirar o caminhão do atoleiro, as irmãs na hora de urinar tinham que fazer uma roda uma do lado da outra, no meio do mato. Quantas lutas que nós passamos pelo Evangelho, e muitas vezes chegamos até aqui, né, somos meio morosos, estamos numa batalha muito grande, estamos construindo o nosso templo, e eu quero que você saiba que isso é uma batalha. Não é uma batalha física apenas, não é uma batalha financeira. É uma batalha espiritual. Esses dias eu estava para expulsar o demônio da vida do rapaz de Serralheira aqui. Os meninos que estão trabalhando aqui, o Ítalo, o Pablo sabe, parece que tinha um capeta no cara. O cara não conseguiu trabalhar. Tomara que ele não veja esse vídeo no YouTube, né? Eu estava encapetado, tinha um demônio, eu estava para expulsar o demônio dos ferros, se for preciso. Não consigo desenvolver, o irmão, o seu Miguel conseguiu trabalhar, mas o outro não conseguiu. Incrível, irmão, coisa espiritual só pode ser. Não desenvolveu o trabalho, os ferros que ele colocou, que ele vai ter que tirar, porque ele colocou errado. Para você ter uma ideia, tudo é espiritual, tem uma verdade espiritual por trás. Então estamos numa batalha, só Deus sabe. Mas vamos falar sobre o nosso tema de hoje, a bênção dos pais. Irmãos, sinceramente eu estou vendo assim uma logística de Deus, sabe? Um combinado de Deus. Para falar da bênção dos pais. Sinceramente, quando a gente elaborou o seminário, eu não lembrei do Dia dos Pais. Eu não lembrei. Eu não pensei no Dia dos Pais. Eu pensei, a bênção dos pais eu vou colocar como último lugar, como última ministração. Mas eu não lembrei, nem pensei que seria no Dia dos Pais. Não foi de propósito. Mas teve um propósito de Deus aí. Em que nós falássemos disso, né, da bênção dos pais. E eu estava observando, quando a gente fala desse tema de família, como a gente se sente desconfortável, né, irmãos? Porque a gente gosta de falar de avivamento, de unção, de cura interior, mas quando a gente vai falar de família, parece ter uma barreira, um céu de bronze, uma luta. Por quê? Porque a família é o lugar onde nós somos curados, amparados, protegidos, mas também é um lugar onde as pessoas são mais feridas. Então a gente quer falar de tudo, mas tem gente que não quer nem tocar no assunto de família. Quero nem ouvir falar de família. O senhor está falando de família porque você não sabe que minha família passou, de onde eu venho. Porque a gente não gosta de falar daquilo que nos traz memórias ruins. Mas Deus, como a pastora Giovana falou aqui, né, de processo, de etapas, Deus não é um Deus que manda você fechar seus olhos. Feche seus olhos, meu filho. Aí pega você, transporta você para outra realidade e diz, olha aí o que aconteceu com você. Olha para trás tudo que você passou. Não, Deus te leva a encarar os teus monstros, os teus fantasmas, para que você seja curado. Eu estava vendo aqui uma coisa que eu achei muito interessante, já estou começando a ministrar. Se você lembrar, quando Jacó vai para a casa de Labão, e Jacó vai sair da casa de Labão, Deus falou com Jacó, Jacó, aponta tudo que é teu, prepara as tuas coisas, vai-te embora. Vai reparar os problemas que você teve no passado. Jacó pega a sua família. Deus não disse, sai escondido de Labão. Deus disse para ele ir, mas Deus mandou. Deus não disse para ele, pega e sai sem Labão saber. Aquele velho Jacó, sempre quer voltar, né, irmão? A gente sabe. Diga você, irmão, deixa a Jacolândia. Volta e meia, você quer fazer aquilo que você fazia no passado. Então Jacó foge da casa de Labão como fugiu da casa do seu pai. Aí a Bíblia diz lá, quando Labão descobre, 3 dias depois, Jacó tinha fugido, 3 dias, Labão reuniu seus filhos e foi atrás de Jacó. Deus poderia ter impedido que Labão soubesse, poderia ou não poderia? Deus poderia ter impedido que Labão
Se encontrasse com Jacó, poderia ou não poderia? Poderia, mas por que Deus não fez? Porque Labão precisava abençoar suas filhas. Deus não deixaria que Raquel e Lia fossem sem a bênção do seu pai. Você pode dizer, mas meu pai, pastor, eu gosto do meu pai. Não importa, ele é teu pai. Ele pode ser a pior figura, o pior traço do mundo, mas tem uma bênção de Deus na vida dele para te abençoar. E eu lembro da história do pastor apóstolo Júnior Ayub. O pai dele é árabe. E ele, né, filho de árabe. E ele não odeia os judeus, né? Sabe que árabe eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com os judeus. Nem acredita em Deus. Nem defendia o mesmo Deus dele. E ele conta que depois que ele se converteu, o pai dele quis, tipo, deserdar ele. Falou, tudo bem, papai. Eu só quero uma coisa. Que o Senhor me abençoe. Aí ele disse, vem cá. Tá aí, te abençoo, que o teu Deus aí te abençoe e te faça um dos homens mais bem-sucedidos do Amazonas. Daquele jeito assim. Júnior Ayub é hoje um dos homens mais ricos de Manaus. É um dos homens mais prósperos. Por quê? Porque tem a bênção dos pais para serem transmitidas. Então esse lance, ele é importante. Só que nós quebramos, eu mesmo, eu tenho uma dificuldade, eu não peço bênção da minha mãe e não ensinei minha filha a pedir bênção. Eu não ensinei. É uma coisa que me fugiu da memória. Mas é importante, e no dia que eu for entregar ela na mão do esposo dela, eu vou abençoar ela. Né, minha filha? Ela não gosta nada desse assunto, né? Mas no dia que for acontecer, eu vou ter que abençoá-la. Vou ter que abençoá-la, né? Você sabe que a palavra pai, no Novo Testamento, só nos evangelhos, é citada mais de 180 vezes. Por quê? Porque o próprio Jesus falou sobre isso. O Pai Nosso é uma oração dirigida a Pai. Querido, você não tem ideia do carinho, afeto, respeito que tem na cultura judaica sobre a figura do Pai. Deus, quando se revela ao seu povo, Ele é Abba, Pai, é Paizinho. O próprio Jesus vai dizer, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. O maior padrão que a gente tem é o Pai Celestial. E um dos aspectos mais importantes da paternidade de Deus é encontrado nas Escrituras, diz respeito à bênção de Deus, a bênção do Pai. Observe que quando Adão é criado, ele não é criado como criatura, ele é criado como filho. E aí, querido, depois que Deus termina a criação, Deus diz o seguinte, e Deus os abençoou. A marca impressa de Deus sobre os seus filhos é a sua bênção. Olha o que Deus fala. Gênesis 1, versículo 27 e 28. E assim Deus criou o ser humano. A sua imagem e semelhança Deus os criou. Mulher e homem. E os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se. E encham a terra, sujeitem-na. E tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastejam sobre a terra. E eu chamo sua atenção para uma coisa. A bênção não era uma mera inversão da maldição. Tal conclusão se fundamenta no fato de que a bênção divina sobre o homem se deu antes da queda. Quando Deus abençoou o homem, foi antes dele cair. Quando o primeiro casal ainda não havia pecado, portanto a bênção deveria ser interpretada como um impulso espiritual, uma transmissão de capacitação para a realização.
Então entenda, a bênção não é uma inversão da maldição, porque quando Adão foi abençoado não tinha maldição. Você está entendendo? Isso é muito forte, irmão. A bênção é uma força de Deus, uma força motriz de Deus. Ah, o cara, mas eu não sou crente. Tu tem uma bênção sobre teu filho. Sabe por quê? Isso é uma herança dada por Deus. Então eu estou recebendo isso hoje, apóstolo. Tenha mania, tenha hábito, cria o hábito, pegue seu filho. Eu te abençoo em nome de Jesus, porque você tem autoridade sobre ele. Ah, mas não sei quem disse que meu filho ia ser um delinquente, um marginal, mas eu declaro que está quebrado, eu sou autoridade sobre ele. Eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu filho, minha filha, será bênção nessa terra. E assim vai ser. Por quê? Porque a transmissão da bênção. E uma vez que somos orientados pelas Escrituras a sermos imitadores de Deus, conclui-se que devemos, à semelhança do Pai Celestial, abençoar os nossos filhos. A bênção paterna é destacada na Bíblia, especialmente quando se fala dos patriarcas. Lembra como é que a bênção era? É lindo isso é lindo. E trata-se de um princípio espiritual e não um mero costume cultural. Não é, não, estou fazendo porque é cultura da minha família. Não, isso é princípio espiritual. Entenda uma coisa, olha como é especial isso. Conhecemos os dois lados, ser abençoado pelos nossos pais e nos tornarmos abençoadores da vida dos nossos filhos. Ah, mas meu filho está crescido. Não deixou de ser teu filho por isso não. Ele carrega teu sangue, ele carrega teu DNA. Ele carrega teus códigos genéticos. Isso é poderoso. Então nosso foco está onde? No futuro. Quem serão nossos filhos? Qual é a bênção que os nossos filhos vão levar para a próxima geração? Então, do que nós estamos falando, irmãos? Estou me enrolando todinho aqui no meio de tanto papel. Falando sobre a bênção patriarcal. Estou me encontrando agora. Como é que Deus abençoou seus filhos? Abraão abençoou a vida de Isaac. Foi ou não foi? E quando foi para Abraão, irmãos, liberar a bênção na vida de Ismael, que não era o filho da promessa, era filho de Abraão, mas não era o filho da promessa. O Senhor disse, deixa ele ir. Ele não queria deixar. Mas o Senhor criou em Sara um incômodo, uma inquietação. E Sara tem que mandar esse menino embora com a mãe. E Abraão, dolorido, seu filho já tinha mais ou menos 12 anos de idade. E ele, incomodado, né? E Deus, libere. Ouça Sara. E ele abençoou. Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. A promessa repousava sobre Isaac. E aí, irmãos, Isaac queria transmitir a bênção que determinaria a continuidade do propósito divino ao filho que Deus não escolhera. Olha como Isaac fez diferente do que seu pai. Seu pai abençoou ele porque ele era o filho da promessa. Deus havia dito a Rebeca, olha, duas nações brigam no teu ventre, o menor governará sobre o maior. O maior será servo do menor. E tem um problema, irmãos, que aconteceu na casa de Jacó, na casa de Isaac, né? Que quando, por um costume familiar, cultural, o filho primogênito, obviamente, receberia a porção dobrada da herança. Ele era o filho abençoado. Só que Deus havia transmitido para Rebeca que o menor governaria sobre o maior. Aí o que aconteceu? Gerou um sentimento de preferência. Se fugiu do foco importante. Qual era o foco importante? O propósito na vida dos filhos. Esaú não seria miserável. Esaú não seria paupérrimo. Esaú não seria um cara jogado. Esaú seria rico, como foi rico. Ele se tornou um homem muito rico.
Porque, meu irmão, não tem como você fazer parte de uma família abençoada e você não receber dessa bênção. Então a bênção de Abraão continuou se reproduzindo na vida dos seus filhos. Eita, meu Deus. E aí nós sabemos o que foi que todo o comportamento de Esaú, porque a desonra com a bênção, quero que você, filho, ouça isso. Não despreze, a Bíblia diz lá em Provérbios, não menospreze os ensinos dos seus pais, a orientação dos seus pais. Esaú desprezou seus pais. Os pais disseram, não quero que você... Olha a história do casamento aí, jovem. Não case com as filhas dos cananeus. Diga para o seu irmão, não case com os cananeus. Viu, jovem? Quando alguém quiser ter compromisso com você, te perguntar, você é cananeu? E o que foi que Esaú fez? Zangado com seus pais, rebelde com seus pais, ele vai lá e casa com as filhas dos cananeus. E a Bíblia diz que isso foi uma amargura para Isaac e para Rebeca. Por quê? Você pode dizer, mas então o pai quer um filho que vive uma vida perfeitinha? Não, não é isso. Mas nós queremos nossos filhos acertem na vida. Não fique com suas vidas cheias de buraco. Casou com um, divorciou, tem pensão. Casou com outro, divorciou, tem pensão. Sei o quê? A vida vai ser um inferno. Tem coisa pior do que um rapaz casou com uma mulher, não deu certo, casou com outra, aí depois fica aquele inferno. Eu digo porque eu convivo na minha família, tem gente assim. Aí, não sei o que, a fulana, porque não sei o que, o menino, e não sei o que, a pensão que eu atrasei. É um inferno, irmão. Nunca mais vai ter paz. Por quê? Porque tem um problema. E aí nós sabemos da preferência de Rebeca para com Jacó. Por quê? Por causa da palavra que Deus havia dado a Rebeca. Rebeca ficou... É o menor, é o menor. Só que é o seguinte, querido. Quando Deus abençoa a gente, tu não precisa de uma mãozinha. Tu não precisa de atalhos. Abençoa. Você está abençoado, meu irmão. E se você seguir nos princípios da palavra, você será poderoso na terra. Então, Jacó era o filho mais jovem. Já era. Deus o havia escolhido. Irmãos, a família de Jacó teve um monte de problema, idolatria, prostituição, incesto. Judá deitou com a concubina do pai. Todo tipo de porcaria. Mas a maldição não vai sobrepor a bênção do Senhor. Nunca. Sempre terá um indivíduo que vai pagar essa pendência. Né? Existem as ovelhas negras da família, né? Existem as brancas também, né? Não é literal. Por favor, né? Então, apóstolo, discriminação com os negros, né? Black Lives Matter. Não é isso. Então, muitas vezes, irmãos, Deus levanta alguém lá. E ontem, quando minha mãe estava falando que sexta-feira, ela falando de como ela ensinou, é verdade, eu lembro, eu não esqueço disso. Minha mãe acordava a gente cedo para fazer culto doméstico. Lia a Bíblia com a gente. E eu vou, isso, sabe, aquela memória, eu olho para trás, meu Deus, é propósito de Deus. E eu lembro que uma vez foi um primo meu lá em casa, aí minha mãe foi fazer culto doméstico, eu falei, tu tem que participar porque tu está aqui em casa. Aí lá vai o primo participar do culto doméstico também. E eu lembro que o Roberto ficava dormindo no culto doméstico, né? Tá no que deu aí, né? Mas Jesus vai ter misericórdia, em nome de Jesus. E aí, nós pegamos e oramos, eu tinha uns 11 anos. E meu primo já tinha mais de 17, 18 anos. E nós oramos, aí ela disse, Rodrigo, ora. Aí eu orei. Aí terminou a oração, ele olhou para mim e assim, disse, Celeste, esse menino ora melhor do que eu.
E essas coisas, sabe, eu vou vendo, passo por passo, acontecimento por acontecimento, todo o propósito de Deus na minha vida. Ontem o apóstolo Marco falou sobre investir nas memórias. Eu oro para as memórias, eu olho para o passado, meu Deus, olha o que Deus fez. Então que assim seja na sua vida. Porque observe como Jacó fez, transmitindo a bênção. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó. Quando foi na hora de Jacó abençoar seus filhos, estavam no Egito. Jacó estava no leito, mais ou menos 160 anos de idade. Ele chama seus filhos. É lindo o texto da bênção de Jacó sobre seus filhos. É lindo. Bênção por bênção, impuro. Só que 2 filhos de Jacó, por causa dos seus deslizes, Jacó deserdou eles a bênção. 2 filhos. Salvo engano, foi Dan e Ruben. Aí Deus substitui eles. E José todo orgulhoso. Meus filhos, aqui pai, meus filhos que Deus me deu no Egito. Não serão mais seus, serão meus. Dá eles para mim. Aí, Manassés, Efraim. Jacó, cego, já não podia ver. Pega suas mãos. E ele cruza. Aí Jacó, José vendo aquela cena, não, meu pai, não faça isso. A mão direita sobre a cabeça do filho primogênito. E a mão esquerda sobre a cabeça do filho mais jovem. Ele disse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Ele também será um grande povo, mas o menor governará sobre o maior. Cruzou as mãos. E Efraim é abençoado. Recebe a bênção dobrada. Entenda. Como as coisas na Bíblia, elas não são acidentais. Elas estão debaixo do propósito. Talvez você hoje está aqui, e é aquele cidadão, aquela cidadã, que todo mundo desprezava na família. Vai dar em nada. Vai dar numa puta. Vai dar num drogado. Vai dar num vagabundo. E você hoje está aqui dizendo, eu acertei e eu vou continuar acertando. Porque eu estou debaixo da bênção do Abba Pai. Eu estou debaixo da bênção do meu Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui e vieram de uma família toda bagunçada, toda esculhambada, toda desordenada, onde não teve um pai ajustado, onde não teve uma mãe ajustada, onde não teve organização, onde teve perda. Mas eu quero dizer para você, Deus é o Deus que nos restitui. E hoje, depois da ceia, nós vamos abençoar a vida de vocês. Vocês vão receber a bênção de Abraão. A transmissão da bênção de Deus. Aí você diz, apóstolo, meu pai não fez isso comigo. Hoje nós vamos pagar essa dívida em nome de Jesus. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. E Deus vai dizer, hoje eu termino algo e eu começo algo novo na tua vida. Você vai prosperar. Deus vai limpar a tua ficha. E você vai colocar novos dados, novos relatórios nessa ficha. É a reconstrução do Senhor na tua vida. É a bênção de Abraão sobre a tua casa. Por quê? Porque a bênção de Abraão é o quê? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o que me conecta com essa bênção? O que me conecta com essa bênção é a fé de Abraão. Eu carrego a fé de Abraão. Eu ando na fé de Abraão. Eu vou caminhar nessa fé. Eu vou puxar essa fila. E a partir desse dia, as maldições dos meus filhos estão sendo quebradas. E eu vou abençoar a minha casa. Eu vou abençoar meus filhos. E eu vou dizer, meus filhos, a partir de hoje, sigam o caminho de vocês. O caminho está limpo. O caminho está preparado. Eu estou te abençoando. Não fique mais aí dizendo que está dando errado. Eu não vou conseguir. Meu Deus, eu fui atrasado porque meu pai não abençoou. Não, eu estou sendo abençoado hoje. E eu vou caminhar para outro tempo da minha vida. E a bênção foi comunicada aos netos.
E a bênção de Jacó sobre seus filhos foi registrada. Gênesis 49, de 1 a 28, vocês podem ler em casa. O caráter profético parece ser um elemento comum dessas bênçãos registradas nas Escrituras. E se a bênção não produzisse nenhum tipo de influência espiritual, por que Jesus abençoaria as crianças? A bênção de Deus tem uma influência espiritual. E eu digo para você, sabe qual é a bênção de Deus amanhã? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não fique aí, meu Deus, apóstolo, não aconteceu comigo, apóstolo, meu pai não me abençoou, minha mãe não abençoou. Não. Hoje Deus vai dizer, eu tenho uma bênção para você, que está acima de tudo isso. Essa bênção que eu tenho na tua vida vai atropelar as maldições. Vai varrer da tua vida as maldições. Você vai olhar para as cicatrizes da tua vida apenas como memória de acontecimentos do passado. E você vai tocar nelas e vai dizer, eu não sinto mais dor. A dívida está paga. Eu sou abençoado. Vamos nos colocar em pé. Ah, meu Deus. Vamos ficar em pé. Faça as cadeiras, irmãos. Faça as cadeiras. Não saia do espírito. Eu abaixei, manababa, yalabala, yarabaixei. Deus, vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa. Todos em pé, todos em pé.